Estamos aí na primeira parte do Catecismo, onde nós encontramos o estudo do Credo, que é a base de toda a fé católica. Conhecendo o Credo profundamente, conhecendo os 12 artigos do Credo, a gente tem consciência de que conhece as partes mais importantes da nossa fé. Por isso, nós queremos continuar esse nosso estudo. Estamos aí por volta do parágrafo 290, onde Deus fala da criação do mundo. A criação do mundo que é obra de toda a Santíssima Trindade. E esse mundo que foi criado para a glória de Deus. O Catecismo responde uma pergunta muito importante. Por que Deus fez o mundo? Não é? Então o Catecismo responde dizendo que Deus fez o mundo para manifestar a sua glória. O mundo foi criado para a glória de Deus. Esta é uma resposta que dão os santos da Igreja, que dá o Concílio Vaticano I. Deus criou todas as coisas, explica o grande São Boaventura, não para aumentar a sua glória, porque a glória de Deus não pode ser aumentada, a glória de Deus é infinita, mas para manifestar a sua glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser o seu amor e a sua bondade. Como dizia o grande São Tomás de Aquino, aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. É uma expressão muito bonita esta de São Tomás de Aquino. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Então, o mundo todo é fruto do amor de Deus, da bondade de Deus. Por isso o mundo foi feito com muita perfeição, com muita ordem, com muita beleza, com muita graça. Manifestação do poder de Deus. Deus quis manifestar a sua glória. O Concílio Vaticano I explica de uma maneira muito bonita, dizendo que este único e verdadeiro Deus, por sua bondade, por sua virtude onipotente, pode tudo, né? Não para aumentar a sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar a sua perfeição por meio dos bens que prodigaliza as criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. É muito importante essa explicação do Concílio Vaticano I. Deus criou tudo a partir do nada. Deus não precisa de matéria-prima para criar. Deus cria, nós não criamos. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz, a gente não cria. Ou seja, para que eu possa fazer alguma coisa, eu preciso de matéria-prima. Para que eu possa fazer um bolo, não é? Eu preciso de trigo, preciso de manteiga, preciso de ovos, preciso de outras coisas. Deus não precisa. Deus diz, faça-se, e a coisa aparece. Como ele diz, faça-se a luz, e a luz foi feita, e assim por diante. Então Deus criou os seres espirituais, os anjos, e criou os seres materiais, que somos nós e toda a criação, a partir do nada. Então a glória de Deus consiste em que se realiza esta manifestação e esta comunicação da sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. E fazer de nós, meus irmãos, filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme a sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Então, Deus, sobretudo, manifesta a sua glória, o seu poder, quando ele faz de cada um de nós filhos adotivos em Jesus Cristo. Porque, como disse o grande Santo Irineu, pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo
proporciona a vida àqueles que veem a Deus. Essa citação muito bonita é de um grande santo da igreja, Santo Irineu, que viveu no século II. Por isso, meus irmãos, então a gente vê que a criação é obra da bondade de Deus, a obra do poder de Deus para manifestar a sua glória. Evidentemente, na criação há uma série de mistérios que a gente não compreende, porque ninguém consegue compreender perfeitamente a obra de Deus. Mas nós percebemos que Deus cria por sabedoria e cria por amor. Como diz lá o salmista, né? Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizestes com sabedoria. É o Salmo 104, no versículo 24, e também o Salmo 145, 9, diz: o Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. E Deus cria a partir do nada. Isso aí é que é extraordinário. Se Deus criasse alguma coisa a partir da matéria-prima, uma matéria-prima pré-existente, então não haveria, assim, nenhuma grandeza. Mas exatamente Deus cria a partir do nada. Isso aqui é muito bonito. Né? E esta fé na criação a partir do nada é exatamente atestada na Escritura como uma verdade que é cheia de promessas, cheia de esperança. A gente vê, por exemplo, lá no livro dos Macabeus, aquela mãe daqueles 7 filhos que iam ser condenados à morte. Ela diz, não é, na sua oração: não sei como é que viestes a aparecer no meu seio. Nem fui eu que vos dei o espírito e a vida. Nem também fui eu que dispus organicamente os elementos de cada um de vós. Por conseguinte, foi o Criador do mundo, que formou o homem em seu nascimento e deu origem a todas as coisas. Aí, é uma citação do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 22 e seguintes, daquela mãe, daqueles 7 filhos que viu todos eles martirizados. Então, meus irmãos, uma vez que Deus pôde criar tudo a partir do nada, pode também, pelo Espírito Santo, dar vida, né, a cada um de nós, criando neles também um coração puro, criando de nós o nosso ser. Sabemos que foi Deus quem fez a nossa alma. Não foram os pais que geraram a alma, mas sim o próprio Deus. E Deus criou também o mundo ordenado e o mundo bom. Nós encontramos o Salmo, o livro da sabedoria, capítulo 11, versículo 20, o livro da sabedoria diz: tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Quer dizer, tudo organizado, tudo certinho. E tudo foi criado por Deus, pelo Pai, através do Filho e no poder do Espírito Santo. Toda esta é uma obra da Santíssima Trindade. E Deus viu que tudo isso era bom. Diz para nós o livro do Gênesis: pois a criação, meus irmãos, foi algo que Deus quis, foi querido por Deus, como um dom dado ao homem, com uma herança, não é, que é destinada a cada um de nós, que é confiada ao homem para que ele cuide. Por isso que Deus disse ao homem no paraíso que colocava o homem ali como um jardineiro no paraíso de Deus. E Deus transcende a criação. Ele está presente no mundo, mas ele está além do mundo. Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Nós sabemos disso. A sua majestade é mais alta do que os céus, diz o salmista, e é incalculável a sua grandeza. O salmista percebe bem a glória de Deus. E os Atos dos Apóstolos traz uma citação muito bonita de São Paulo, no capítulo 17, versículo 28, onde São Paulo diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e somos, existimos em Deus. E Santo Agostinho tem uma palavra muito bonita em que ele diz: maior do que o que há de maior em mim, e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim.
Santo Agostinho percebeu, não é, a grandeza de Deus, não é, maior do que o que há de maior em mim e mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Tá aí. Bom, e Deus não só criou esse universo, esse mundo, mas Deus também sustenta tudo isso. Deus mantém tudo isso. Deus não abandona a sua criatura a ela mesma, como alguns pensam, né? O chamado deísmo. O deísmo é aquela filosofia religiosa que diz que Deus criou o mundo, mas não está nem aí com o mundo. Abandonou o mundo, deixou o mundo assim, como o povo diz, ao Deus dará. Não, não é verdade. Se Deus abandonasse o mundo, meus irmãos, esse mundo acabaria. Esse mundo se destruiria, voltaria ao caos. Porque nós sabemos que para manter alguma coisa é preciso energia, é preciso poder, é preciso manutenção. Então Deus mantém e Deus sustenta essa criação. Nós temos uma citação muito bonita lá do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 24 e seguintes, que diz: sim, tu amas tudo o que criaste, não te aborreces com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias criado. E como poderias subsistir alguma coisa se não a tivesses querido? Como conservaria a sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas porque são teus, Senhor, amigo da vida. Bonita essa expressão, Senhor, amigo da vida. Então, isto é o que nós chamamos, meus irmãos, de a providência divina. A providência divina é o cuidado com que Deus mantém a criação. Deus governa, conserva com a sua providência tudo aquilo que ele criou. E esta providência de Deus se estende com vigor de um extremo até o outro do mundo e governa todo esse universo com suavidade, pois tudo está nu e descoberto aos olhos de Deus, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4, lá no versículo 13. Então, Deus não abandona o mundo. Deus cuida do mundo e, mais ainda, Deus se revelou ao mundo. E o testemunho da Escritura é muito claro. A gente percebe na Bíblia, né, a solicitude divina de Deus através desta providência. Né? Diz o salmista: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. E também de Cristo se diz: o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Quer dizer, Deus cuida de nós. E eu gosto muito daquele provérbio, um provérbio que está no capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio de Deus que permanece firme. Interessante, muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio de Deus que permanece firme. Quer dizer, aquilo que não muda é o desígnio de Deus, a sua obra, a sua manutenção. Então, Deus cuida deste mundo. Então, a criação é algo que não é uma brincadeira de Deus. Né? Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas as coisas de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Deus dá a nós aquilo que nós precisamos. Jesus diz que se o Pai cuida das aves do céu, que não plantam, não recolhem em celeiros, em armazéns e não passam fome, Ele então não vai cuidar de nós, que somos muito mais importantes do que as aves do céu? Não é? Se o homem passa necessidade neste mundo, meus irmãos, é por causa do pecado, é por causa da revolta contra Deus, é porque não é obediente a Deus. Não só o homem, cada um por si, mas toda a humanidade de modo geral. E o catecismo ensina para nós também que Deus age pelas causas segundas
para manter esse mundo em ordem, manter esse mundo em paz. O que são as causas segundas? Bom, Deus comanda tudo, mas para a realização dos desígnios de Deus, ele também conta com a ajuda das criaturas. É isso que a igreja chama de causas segundas. Isso não é um sinal de fraqueza de Deus, mas, ao contrário, é um sinal da grandeza, da bondade de Deus. Pois Deus, não ele somente dá às suas criaturas a capacidade de existir, mas também dá a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas, de serem princípios uma das outras e de assim poder cooperar no cumprimento do seu desígnio. Então, Deus quer alimentar, por exemplo, os animais. Então, ele alimenta através do homem, que cuida dos animais. Por outro lado, o animal alimenta o homem cuida da terra, produz o alimento e o alimento sustenta o homem. Então, são as chamadas causas segundas. Quer dizer, Deus não traz diretamente a comida na nossa mesa, mas ele traz através dos outros, através da criatura. Isso é muito bonito porque isso dá muito valor à nossa vida. Deus conta conosco para que a gente seja útil. Não existe nada mais importante que você possa fazer a uma pessoa do que dar a essa pessoa uma atividade importante. Então, São Paulo diz que assim nós somos cooperadores de Deus. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, São Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus e do seu reino. E esta é uma grande verdade. Deus age através das suas criaturas. Através da ação das criaturas, Deus está também agindo. Ele é a causa primeira que atua através das causas segundas e por meio delas. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Diz São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, São Paulo diz, né, é Deus que opera em nós o querer e o fazer. Ou seja, Deus age através de nós. Então, longe de diminuir a dignidade de cada um de nós, né, esta verdade aumenta a nossa dignidade, porque nos faz assim importantes para Deus, servos de Deus, e por isso nós temos que estar sempre perto de Deus. Como dizia São Tomás de Aquino, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada, porque nós somos tirados do nada. Mas Deus nos quer bem perto dele. Por isso, meus irmãos, a igreja chama a nossa atenção para cuidar bem da criação. A criação que Deus fez para nós. Por isso nós temos que cuidar bem da criação. Desde os animais, que nós podemos nos alimentar deles, podemos usar os animais para o serviço, colocar o animal para puxar uma carroça, uma charrete, mas nós precisamos cuidar bem do animal. Não precisamos maltratá-lo por isso, não precisamos deixá-lo passar fome, passar sede. Sabemos que o animal não tem alma. Não existe para o animal um céu. O animal não vai para o céu. Quando o animal morre, acaba tudo, porque a sua alma é uma alma mortal. Alma quer dizer o princípio de vida. No animal, a alma acaba com o corpo. Para nós homens, não. A nossa alma é imortal, ela não acaba. Por isso o homem é imagem e semelhança de Deus. E também o reino vegetal, nós precisamos cuidar do reino vegetal. Não podemos destruir a vegetação, porque senão nós mesmos vamos pagar um preço alto por isso. E não podemos também poluir a terra, destruir a terra, envenenar o solo, envenenar a água, poluir, porque senão nós mesmos vamos pagar um preço por isso. Com a poluição do ar, com a poluição da terra, com a poluição da água. Mas também nós não podemos, meus irmãos, fazer o chamado ecologismo. O que é o ecologismo? É uma falsa ecologia, que quer também considerar muitas vezes o mundo material
até mais importante do que o ser humano. Hoje, por exemplo, há algumas coisas contraditórias. Se você quebrar um ovo de tartaruga numa praia, você pode ser preso. Se você matar um animal no campo, um animal selvagem, você pode ser preso. Mas, de repente, se você fizer o aborto de uma criança, não acontece nada. Eu não conheço ninguém que foi preso porque praticou o aborto, porque matou uma criança no próprio ventre, não é verdade? Mas se você matar um animal silvestre, você pode ser preso. Então, será que nós não estamos colocando o valor da criatura material, animal, vegetal, mineral, acima do homem? Isso aqui não pode. Nós precisamos cuidar desse mundo, precisamos cuidar da terra, da água, do ar, mas acima de tudo, cuidar do homem. A ecologia mais importante, diz o Papa Bento XVI, é a ecologia humana. Ou seja, cuidar do homem, dos direitos do homem, da vida do homem, eliminando o aborto, eliminando a eutanásia, eliminando as experiências com embriões humanos. Enfim, eliminando tudo isso que é indigno ao ser humano, como também eliminar a fome, eliminar a guerra, eliminar a violência, eliminar as drogas, enfim, eliminar tudo aquilo que destrói a criatura mais importante de Deus, que é o ser humano.